Dia a todas, bom dia a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa noite a todas e boa noite a todos. É com muita satisfação que nós iniciamos mais uma aula de sociologia, exatamente, esse nosso reencontro semanal, todas as semanas, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Nós estamos aqui, nos reencontrando, mesmo separados, mas ao mesmo tempo juntos. Então sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso momento especial de todas as semanas. É aquele momento em que nós nos colocamos à disposição de melhorar a cada dia que passa. Assim como eu, a cada dia que passa, eu melhoro um pouquinho. E aí, como vocês já estão habituados, nós sempre nos preparamos para a aula que está para começar. Eu estou fazendo agora um pouquinho de diferente, porque antes já começava com os slides da preparação. Agora eu estou fazendo o seguinte com vocês. Eu estou já apresentando o tema da aula. Então vocês já estão vendo aí ao lado, à sua direita, à sua esquerda, eu não sei, está o tema da nossa aula, que é a continuidade das aulas anteriores, sim. Mas esse tema da aula de hoje, eu faço questão de começar falando sobre ele antes da nossa preparação, porque ele é demonstração que a gente sempre pode aprender algo novo. Vejam só, sinceramente, eu aqui que vos falo, sou um professor de sociologia e sou também professor de filosofia. Já li bastante, já estudei bastante, continuo estudando e lendo, mas eu não tenho todas as verdades à minha disposição. Eu não conheço tudo. Eu tenho que estudar cotidianamente para continuar aprendendo. Vejam vocês que eu estava aqui me preparando para a aula, para ser dada a vocês, para ser compartilhada com vocês, e me deparei com esta palavra, interseccionalidades. É verdade. Eu confesso, eu ainda não tinha ouvido falar nesta palavra. E fiquei admirado quanto que a gente tem muita coisa ainda para aprender, mas eu não vou adiantar para vocês, não. Apenas quero que vocês façam o seguinte. Vamos lá na nossa preparação? Que lá na nossa preparação vai ter algo que é importante. Sim, é o momento em que você pega o seu caderno e o seu livro. Então já pegue logo o seu caderno e pegue o seu livro. Ah, mas professor, não tem um livro. Caramba, não se preocupe. Não tem um livro, vocês vão receber as páginas do livro que eu utilizo. E no caso de vocês, o livro é Sociologia em Movimento. Então, as páginas que nós utilizamos como suporte para a preparação da aula, elas vão estar disponíveis para vocês. Mas para vocês que já têm um livro, abram já o livro nas páginas que estão dispostas aqui. Vou voltar lá, ó, página 340 e página 341, para que vocês possam começar a acompanhar o que a gente vai discutir. Por quê? Porque quando você lê o texto, aquilo que está proposto, ajuda a compreender melhor tudo aquilo que eu vou apresentar aqui oralmente. Então, façam um favor para vocês, façam um favor para mim, e peguem esse livro, caso vocês tenham, e acompanhem todas as aulas. Mas se não conseguir, não tem problema. Quando você receber a página, você volta na aula, ouve a aula novamente, porque, afinal de contas, esta aula está sendo transmitida pelo Google Meet, mas ela também vai estar disponível no YouTube. Então, se vocês estão aqui pelo YouTube, tranquilo, é só continuar assistindo até o finalzinho, e se precisar de receber as páginas, manda aí um comentário comigo. Então, já me adiantei muito, já estão com livro, com caderno, com lápis, tudo na mão? Então, coloque logo a data de hoje, porque ela é importante, é o seu registro histórico, é aquele teu momento em que você diz para si mesmo, eu estou presente em aula, e aqui está o meu caderno de aula, com todas as datas. Afinal de contas, nós já estamos na aula 22. Já ultrapassamos metade do ano letivo. Então, se você tem todos os registros, é muito melhor para a comprovação de que você está estudando. Não para ninguém, você não precisa mostrar esse caderno para ninguém. A não ser que amanhã ou depois a gente. Desculpem, a gente tenha alguma necessidade de estar olhando o caderno, aí eu vou pedir o caderno de vocês. Mas fora isso, é para você mesmo, para que vocês possam olhar, caramba, eu acompanhei, apesar de todas as dificuldades que eu tive, eu acompanhei as aulas todas as semanas. Então é para vocês mesmos esse registro.
Já registrou, então, a data de hoje? Excelente. Agora aproveita e coloca o nome da disciplina logo embaixo da data. Isso aí, fazendo seu cabeçalho, sociologia. E, por último, logo embaixo, o meu nome, que está aqui embaixo. Mas, professor, deixa eu tirar uma dúvida. Tudo bem, pode fazer essa pergunta. Tire dúvidas. Estamos aqui. Se eu não souber responder, por que isso não diz o seu nome? Se eu mando a gente copiar da tela? É porque essa aula é para vocês. Essa aula não é para mim. Eu não estou aqui para ficar me mostrando. O canal já está no meu nome. Se vocês estiverem no YouTube, vocês vão estar vendo meu nome. Então, quem estiver chegando, não precisa que eu fique falando sobre o meu nome. Então, vamos registrar o nome no caderno? É importante você saber qual é o professor. Então, está aí na tela o meu nome. É por isso, tá bom? Não é nada além disso. Tá legal? Então, vamos lá para a próxima tela. É a tela de preparação. Então, eu vou dizer aqui uma coisa para você que está chegando hoje pela primeira vez. Primeiro, seja bem-vinda. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É importante vocês estarem aqui. E também não se preocupe, não assistir as outras aulas, elas estão todas gravadas. Todas elas estão aí disponíveis, tanto no Google Sala de Aula, quanto no YouTube. No YouTube é mais simples. Vocês vão poder acessar ao final dessa aula o link que vai levar vocês para uma playlist com todas as aulas que foram transmitidas. E é até interessante, porque quando você começa a assistir lá a primeira aula, meses atrás, você vai perceber o quanto que o professor também foi mudando a sua maneira de trabalhar. Ele estava se adaptando. E eu continuo me adaptando a esse novo formato. Então é interessante vocês fazerem também essa comparação. Caramba, como foi mudando a aula, a apresentação foi mudando. E eu ainda estou buscando outras formas. Por isso que é importante a participação de vocês, porque vocês vão me dizendo quais são as suas necessidades, como é que a gente pode melhorar. E eu ouço tudo que vocês falam. E sempre que eu posso, eu vou atualizando. Às vezes eu não tenho os recursos necessários para atualizar, mas sim que eu tenho, eu vou lá e eu coloco no ar, tá bom? Então, essa preparação é para você que está chegando hoje pela primeira vez. Não basta só você estar com um smartphone na mão, ou mesmo um computador, um notebook, um tablet. Não basta. Você tem que escolher o lugar para você acompanhar essa aula até o final de forma qualitativa. Imagine, você pode estar numa sala, sentado num sofá, pode estar na cozinha, sentado à mesa da cozinha, pode pegar uma cadeira, uma mesinha e levar para um outro lugar mais privativo, né, com mais privacidade, para que você não possa ser incomodado ou incomodada. Mas você vai escolher esse lugar, e esse lugar tem que sempre ser o mesmo, porque quando você mantém essa constância, sempre no mesmo lugar, facilita o seu aprendizado. É por isso que as escolas têm as salas de aula que são divididas por turmas. Você sempre assiste no mesmo lugar para facilitar o seu aprendizado, para não ficar muito divergente. Entendem? Aí você converge para o espaço, para o tempo. Por isso que eu sempre dou aqui, logo no nosso começo, um boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Por que tem aqui o relógiozinho do lado? É para poder reforçar em vocês essa continuidade, espaço e tempo, fundamental para o aprendizado. Então, escolham o espaço de vocês. Quem já está com o seu espaço escolhido, espero que estejam sempre no mesmo espaço. Quem não está, escolha agora. Mas tem duas coisas importantes aqui para eu salientar. Uma, escolher o espaço, mas esteja com a sua água. Eu já estou com a minha, ó. Eu sempre trago a minha água. E essa água que eu trago, ela é importante para me manter com a mente limpa, com a mente saudável, com a mente, vamos dizer assim, lúcida, para que eu possa organizar todas as ideias e montar o quebra-cabeça daquilo que eu vou apresentar para vocês. Vocês é a mesma coisa. Precisam também ter água para poder fazer essa limpeza e essa organização mental e essa hidratação que vai auxiliar vocês a ficarem até o final desta aula lúcidos, acordados. E aí é o ponto, acordados. É por isso que eu sugiro uma proibição. Não estou aqui para proibir ninguém de fazer nada. Vocês têm livre escolha. Mas a minha sugestão proibitiva é que vocês evitem assistir essa aula à cama, deitado à cama, porque a cama vai levar vocês a uma condição de adormecimento. E não queremos que ninguém adormeça aqui em sala de aula
mesmo ela sendo virtual, é importante se manter na postura, concentrados e atentos e atentas até o final. Estamos de acordo? Tudo entendido? Você que chegou hoje, entendeu o porquê? Ótimo. Então vamos para a próxima etapa da nossa preparação, que é a última etapa da nossa preparação. Essa é aquela etapa em que eu agradeço vocês de coração por estarem me recebendo todas as semanas na casa de vocês. Às vezes eu sei que eu incomodo, às vezes vocês estão recebendo a notificação lá, está tocando a campainha, está chegando a aula nova. Você não está naquele momento de assistir a aula. Eu entendo isso. Mas você pode assistir ela depois. Escolhe lá o seu lugar, o seu momento. Então eu sei que às vezes é um incômodo você ter que assistir esta aula, e é uma aula mesmo, vocês já acompanharam, têm acompanhado esse tempo todo. É como se nós estivéssemos na sala de aula presencial. Eu levo o tempo que eu levaria, até mais. Até mais. Você que está aí, que acompanhava todas as aulas em sala de aula presencial, que saía pouco, que acopiava tudo que botava no quadro, que acompanhavam todo o processo de explicação. Você sabe o que eu estou dizendo. Muitas vezes a gente não conseguia passar de 15 minutos de aula propriamente dita, de explicação. Aqui eu consigo fazer uma explicação que leva os 50 minutos da aula, que é o tempo que nós tínhamos para poder fazer as explicações. Então, 50 minutos de explicação e outros 50 minutos para resolução de exercícios e tirar dúvidas, ou fazer perguntas ou comentários, é o que nós temos. Então, vamos aproveitar ao máximo isso. Cada professor está aqui para isso, para que vocês possam explorar ao máximo isso. E não importa o que vai acontecer depois, o que importa é o que está acontecendo agora. Então, vamos fazer valer a pena cada instante. Então, esse momento é um momento que eu digo para vocês o quanto que eu sou grato por vocês estarem aqui e por me receberem na casa de vocês. Assim como eu também tenho muita satisfação de receber vocês aqui na minha casa nesse momento em que estamos aqui reunidos. E já que estamos reunidos, lembram que também estamos reunidos no YouTube? É, lá no YouTube, que tem as ferramentas que lhe avisam que a aula está chegando, que lhe avisa que reúnem todas as aulas no mesmo espaço. Pois bem, lá tem um botãozinho chamado Inscreva-se. Então vai lá, você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Não, eu não quero ficar conhecido, não, tire isso da sua cabeça. A ideia aqui é para que você possa estar sendo atendido da melhor forma possível. Sei que muita gente pensa, a pessoa quer ficar famoso, por isso que ele pede para inscrever-se. Não, não tem fama nenhuma, não busco fama. Meu trabalho é entregar o melhor para vocês. Então, se você se inscreve no canal, essa empresa chamada YouTube, ela vai lhe entregar, na verdade é a Google, né? Mas ele vai lhe entregar todas as vezes, quando eu tiver com uma aula para ser entregue, no momento certo, não vai ter atraso. Então, inscreva-se no canal, clique na nossa campainha, que eu gosto de chamar de campainha, mas eu sei mais que vocês chamam de sinos. Clique na campainha para serem avisados que a aula está chegando, que eu estou chegando na casa de vocês com mais uma aula nova. E se ao final da aula gostaram da aula, saíram melhores que chegaram, acrescentou algo, clique em gostei, porque aí sim, quando você clica em gostei, esse é o momento que me satisfaz, me dá alegria por saber que vocês estão aí acompanhando as aulas, estão ficando satisfeitos, estão aprendendo coisas novas, estão progredindo em tudo aquilo que vocês escolheram fazer, tá bom? Então, clique em gostei se ao final da aula tiver de acordo. E por último, não menos importante, como eu sempre digo, é aquele instante em que você pode ser fraterno ou fraterna, solidária ou solidário, caridosa ou caridoso. É o momento em que você olha para o teu lado, olha para a tua direita, olha para a tua esquerda, olha por todos os lados e identifica alguém que não está acompanhando a aula. Pode ser um colega seu de turma, que por um acaso está com dificuldade de acesso à plataforma, está com dificuldade de acesso ao YouTube, mas consegue assistir qualquer coisa pelo WhatsApp. Então, mande o link desta aula para ele pelo WhatsApp, para que ele possa assistir pelo WhatsApp, para que todos juntos possam chegar ao final do ano letivo
acompanhando as aulas, sabendo o que foi discutido, fazendo os exercícios se for necessário, se conseguir fazer, mas pelo menos acompanhando todas as aulas. Façam isso. Afinal de contas, quando eu escolhi botar os exercícios nas aulas, era para que vocês, ao assistirem às aulas, pudessem até responder os exercícios no caderno. Não tem acesso à plataforma, responde no caderno. E depois comenta lá no YouTube qual foi a resposta que você colocou e a gente corrige. A ideia é facilitar ao máximo a vida de vocês para que vocês possam progredir e continuar aprendendo. Então, compartilhe essa aula com o seu colega de turma, ou com um colega de outra turma, ou de outro colégio, ou um vizinho, uma vizinha, qualquer pessoa que possa se interessar pelos temas que nós apresentamos aqui, que nós debatemos. Se vocês acharem que vale a pena compartilhar com alguém que esteja interessado, vai lá, compartilhe. Vamos ajudar as pessoas a também continuarem no seu progresso pessoal. Estamos de acordo? Combinados? Podemos prosseguir, então? Então, vem comigo, vamos lá para o conteúdo. Como eu já apresentei o conteúdo, o tema da aula de hoje é interseccionalidades. E aí você já tem aí uma imagem de fundo, em segundo plano, que é um rosto feminino, formado por 4 faces. É um pedaço da face de cada uma mulher, aí dividido em 4. Então, um pedaço de uma, outro, mais de 4, na verdade. Pedaço de uma, pedaço de outro, formando um novo rosto, com várias características. O que isso tem a ver, professor? Pense só. A palavra interseccionalidade, se a gente separar nalidades aqui, ó, esse sufixo, e pensarmos apenas no que vem antes, no prefixo, nós vamos ver que isso aqui fala sobre intersecção. Lembra o que é intersecção lá na matemática? É verdade, é quando você identifica elementos que são comuns a diversos conjuntos. Os conjuntos são diferentes, mas cada conjunto possui um elemento comum. Isso é a intersecção. Será que isso tem a ver com o que nós vamos discutir hoje? Pois bem, vamos ver se tem a ver? Vamos lá. Acompanhe comigo a leitura. Segundo a análise do movimento feminista no mundo, lembrando, tá? A última aula, quem não assistiu, ela fala sobre divisão sexual do trabalho, que é aquele momento em que nós, ao observarmos a sociedade, podemos observá-la de dentro para si ou de fora para dentro, não importa a sua perspectiva, mas ao observarmos a sociedade, identificamos diferenças de tratamento que são associadas aos profissionais de sexo masculino e às profissionais de sexo feminino. E essas diferenças de tratamento, em muitos momentos, não estão associadas apenas às competências, porque quando as competências são equivalentes, elas estão associadas ao gênero, ao fato de ser mulher e ao fato de ser homem. Então, o nosso debate da aula anterior foi nesse sentido. E hoje nós vamos dar continuidade com uma outra perspectiva. Não vamos falar do trabalho propriamente dito, mas continuaremos falando sobre essas distinções sociais que são associadas ao fato de algumas pessoas carregarem o gênero feminino e outras carregarem o gênero masculino. Umas se apresentam como mulheres e outras se apresentam como homens, que vai muito além da questão sexual. É esse o ponto que a gente precisa estar em mente, porque aqui nós não vamos estar falando de questões sexuais, mas nós vamos estar falando de questões que utilizam o sexo como segundo plano, como referência para distinção, para criar desigualdade. Então, esse é o ponto que eu quero que vocês mantenham na cabeça para não confundirem, não ter nenhum tipo de preconceito em relação àquilo que a gente vai estar apresentando. Tá bom assim? Então, vamos voltar para a leitura. Segundo a análise do movimento feminista no mundo, o patriarcado e a dominação masculina colocavam mulheres de culturas e classes sociais diversas em uma mesma situação. O que isso quer dizer? Que o olhar masculino da sociedade pegava mulheres de culturas, com características, costumes diferentes, de classes sociais diferentes, e botavam tudo no mesmo pacote. É como se colocasse todo mundo no mesmo lugar e olhassem para elas tirando a heterogeneidade, olhando tudo de forma homogênea.
E é claro que eu não consigo nem olhar de forma homogênea para vocês, que são tão diversos, e que, não apenas pelo fato de não só ter jovens moças ou jovens rapazes, é pelo fato de vocês serem estudantes, são todos estudantes. Não dá para eu olhar para vocês como estudantes todos iguais, homogêneos, são estudantes diferentes, cada um com suas competências, com suas habilidades, com as suas características, com as suas facilidades de aprendizado em determinada área e dificuldade de aprendizado em outras áreas. Tudo isso a gente precisa levar em consideração. Agora, imagina uma sociedade em que 50% aproximadamente é formada por mulheres e outros 50% formada por homens. Isso somente tratando a questão biológica. Então, como é que eu vou olhar de forma homogênea? Mas, segundo o movimento feminista, o patriarcado, que é essa relação social em que o homem é o centro e a dominação masculina, colocam as mulheres nesse pacote aí de homogeneidade. Então, assim, haveria uma identidade entre mulheres com base em sua posição nesse sistema de poder. Seria possível, portanto, falar em mulher e homem como categorias universais de referência. Então, homem, tudo igual, mulher, tudo igual. Homem é homem, mulher é mulher. Não vê as diferenças, não vê a multiplicidade que existe numa sociedade como a nossa. Imagina as sociedades ao redor do mundo. Então, esses homens que utilizam este sistema de poder chamado patriarcado, ou são os próprios detentores desse poder, fizeram essa distinção entre um lado, um era masculino, homens, e outro é feminino, mulheres. Até aqui tudo bem? Quiserem fazer qualquer comentário já no começo, podem fazer. Mandem um comentário pelo chat. Estou eu aqui e respondo assim que vocês estiverem enviando. Tá legal? Então vamos lá. Afinal, vem a pergunta. Existem padrões ou estruturas válidas para todas as culturas que permitam falar em uma identidade feminina ou em uma opressão masculina universal? Tempinho para vocês responderem aí mentalmente. O que vocês acham? Existe padrões na sociedade, nas diferentes culturas, nas diferentes sociedades, que eu posso falar de identidade feminina e identidade masculina? Mesmo que a identidade feminina eu possa falar assim, todas as mulheres são frágeis, todos os homens são fortes e destemidos? Existe uma identidade que posso falar, todos os homens são opressores e todas as mulheres são fragilizadas? Dá para fazer isso? O que vocês acham? Comentem aí, mandem aí mensagem. Vocês acham que dá para valer? Dá para a gente definir dessa forma? Quando vocês vão pensando, vamos ver se dá. Com essa outra pergunta. As mulheres passam pelas mesmas experiências de abuso e são igualmente subjugadas apenas por serem mulheres? Em todo lugar do mundo? Se é homogêneo, todas têm que viver as mesmas experiências. Nasceu mulher, vai ver todas as experiências iguais, idênticas. Nasceu homem, vai ver todas as experiências idênticas. O homem não vai poder ser frágil, nem a mulher vai poder ser forte. O homem só vai fazer tarefas de homem e mulher só vai fazer tarefas de mulheres. E quais são as tarefas de homens, quais são as tarefas de mulheres? Existe realmente um padrão ou isso tudo foi estabelecido culturalmente? E mesmo assim, foi estabelecido culturalmente dentro de certas conjunturas culturais, dentro de certos rituais de costume que estão atrelados a essa e aquela sociedade em específico. Essas duas perguntas são perguntas para que a gente possa refletir, são perguntas reflexivas. Se quiserem responder, comentem, mas deixe ali na mente de vocês vibrando. E vamos continuar. No final da década de 70 do século passado, surgiram rupturas importantes nas teorias feministas, dando origem a diversas abordagens para além do chamado feminismo radical, de origem europeia. Então, o primeiro dado que a gente tem aqui é que o olhar feminista sobre a sociedade também não é perfeito, assim como o olhar patriarcalista
também não é perfeito. O que nós podemos ver é que tanto um quanto o outro nasce aonde? Tem origem onde? Na Europa. A mesma Europa, responsável pelas grandes navegações, a mesma Europa responsável pela colonização das Américas, a mesma Europa, de onde nasce os Estados Unidos da América. Então percebam que há muita discussão a respeito do que somos, o que seremos e o que fomos. Porque entre o que fomos, o que somos e o que seremos, há muita história para contar. E essas histórias, histórias com H, não é histórias com E. Não é ficção, é história com H. Fatos reais, fatos verdadeiros. Existiu muita violência de ambas as partes, no mundo inteiro, tanto na Europa, quanto nas Américas, quanto na África, quanto na Oceania, qualquer continente. Existiu muita violência entre personagens das mesmas culturas. Muita competição por terra. Muita competição e luta com casos grosseiros de tomadas de decisão em que a vida do outro tinha pouco valor. E nessa história toda, sempre existiu as minorias. Sempre existiu aquelas minorias que eram altamente dominadas por essa grande maioria que se determinavam como os detentores do poder. E todo conhecimento que nós temos é um conhecimento gerado em outro continente, que nós viemos absorvendo ao longo dos tempos. E algumas coisas podem ser aproveitáveis e outras ainda precisam ser abolidas, ainda hoje. Então é importante a gente entender que aquilo que a gente discute hoje, a gente precisa discutir com a mente aberta, com a mente disponível à reflexão, com a mente disponível a ter um discernimento mais claro a respeito das coisas. Porque se eu olhar tudo com o qual se relaciona com a história e olhar a ferro e fogo, talvez eu fique aqui ou odiando o mundo inteiro ou desejando que o mundo inteiro desapareça. Porque há muita crueldade na história da humanidade. E é isso que a gente precisa abandonar, abolir. Os humanos, assim como nós, ao longo do tempo, nossos ancestrais, dentre os nossos ancestrais, já foram muito cruéis consigo mesmos e com seu próximo. E essa história ela continua. E é claro que dentro dessas minorias, o que nós vamos identificar é que tem um personagem específico que foi um dos mais violentados, mais sofridos dentro desse processo. E esse personagem é a mulher. Então, quando a gente olha para a década de 60, 70 do século passado, e a gente percebe que existe muito mais coisa do que simplesmente o tratamento desigual com a mulher, a gente pode começar a refletir sobre outros elementos que precisam ser abolidos da nossa sociedade ainda hoje. Então vamos lá continuar nossa leitura para a gente prosseguir nessa discussão. E se vocês quiserem comentar, podem fazer os comentários aí pelo YouTube, pelos comentários, pelo Google Chat, para onde vocês acharem melhor e ficarem à vontade para fazer. Então, nos Estados Unidos, desenvolveu-se o feminismo socialista, o feminismo negro e, mais tardiamente, o transfeminismo. E nos países periféricos, seria os nossos, o feminismo pós-colonial. Então, veja só quanta distinção agora a respeito do olhar da mulher sobre si mesma, dentro de um contexto em que existe desigualdade de forças.
Então, essas novas vertentes indicavam que as experiências de opressão se davam de formas diferentes em virtude também de fatores como raça e classe. Há muita discussão a respeito desse conceito, desse termo chamado raça. Mas é que é importante essa fala, porque aqui a gente para pensar. Toda e qualquer forma de opressão, quando é direcionada às mulheres, que é uma dessas minorias, existem outras minorias, mas a gente está aqui falando das mulheres, né? Então, quando essas formas de opressão são direcionadas às mulheres, elas não vêm só por questões sexuais. Ela vem também por questões raciais e de classe. Então, tem elementos aí econômicos, tem elementos de cor da pele, de posição social, que tudo isso junta-se no mesmo pacote e fortalece a discriminação, o preconceito, a desigualdade com essas mulheres. É nesse ponto que surge este novo conceito dentro da sociologia para tentar explicar essa condição que reúne classe, raça e gênero no mesmo pacote, para auxiliar aqueles que são os discriminadores, aqueles que são os patriarcalistas, os defensores da dominação masculina, possam ter ali, os sociólogos, uma explicação para tentar entender como é que todo esse processo foi construído. É onde surge a interseccionalidade. Essa reunião de aspectos comuns em todas as mulheres, que fazem com que as mulheres sofram essas violências que ora são físicas, ora são morais, ora são sociais. Então, envolve tanto classe, quanto raça, quanto gênero. Até aqui tudo bem? Estão entendendo o que seria interseccionalidade? Então, vamos continuar. O enfoque da interseccionalidade percebe as diferenças de gêneros, de raça, classe e orientação sexual de forma integrada. Está tudo reunido, não se separa, considerando suas interações na realidade social e tendo a preocupação de não hierarquizar as diversas formas de opressão. Não dá para dividir. Essa aqui é violência contra a mulher casada. Essa é violência contra a mulher no trabalho. Essa aqui é a violência contra a mulher que é negra. Essa aqui é a violência contra a mulher que é homossexual. Não. É tudo a mesma coisa. É violência contra a mulher. Todas mulheres. Só que são mulheres com características diferentes. O olhar tem que ser numa outra perspectiva. Entendem? As formas de opressão são várias, mas são todas direcionadas para a mulher. E essas opressões precisam ser abolidas. Mas como abolir se eu não identifico-a? Se eu fico procurando diversificá-las para poder fazer de conta que não são violências? Que nem a Lei Maria da Penha, né? Que é essa violência doméstica. Eu já ouvi muitos homens falando, homens, pelos sites da vida e até comentários de rua, por que não, se existe uma lei contra o homem agredir a sua mulher, a sua esposa, a sua filha ou qualquer outra mulher do seu ambiente doméstico, deveria existir também uma lei que punisse as mulheres que violentam seus homens. Que absurdo, né? Não porque as mulheres que violentam seus homens não possam ser punidas, elas vão ser punidas. Sendo que, se botar na balança, quem mais violenta e quem mais agride? Esse é o dado. E quando agride? Agride por quê? Aí é um outro estudo, porque não adianta só a gente apontar. A gente pode apontar, existe um agressor ali. Agora, de onde que vem essa emoção
De onde que vem essa necessidade da agressão? Ultrapassa muita coisa que a gente compreende. Então, precisa de estudo. É para isso que existe a sociologia, para fazer esses estudos, para identificar essas formas de opressão e de que maneira que elas nascem, para a gente ir lá na origem, identificar a causa. Porque se a gente tratar a causa, a gente resolve o problema social. E é nesse sentido que surge essa professora, socióloga norte-americana, que é a Kimberly Williams Crenshaw. Foi ela que batizou esse conceito. Foi ela que criou esse termo, interseccionalidade. Está aqui ela. Refletindo. Existe algo que perpassa todas as mulheres. E o que ela vai dizer? Ela é feminista, professora, especializada em questões de raça e de gênero. Foi em 1991 que ela criou esse conceito. Mas o que ela diz? Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Ela diz o seguinte: que essas relações. Eu vim aqui. Essa parte aqui. Essas relações, elas estão em todos os aspectos, seja como racismo, sexismo, no fato de tudo estar relacionado à classe e ao gênero. Então, se é mulher, está relacionado à classe e ao gênero. Alguma coisa há. Talvez a gente possa fazer várias especulações. Mas o que é importante aqui é a gente entender que essa senhora, ela teve um olhar sobre uma situação que ninguém ainda tinha tido. E de lá para cá, muitos estudos têm acontecido. Ela, como eu disse anteriormente, além de ser professora, especialista, é socióloga também, começou a observar as violências vividas pelas mulheres de cores nas classes desfavorecidas dos Estados Unidos. Se vocês observarem, ela é negra. Então, nos seus estudos, ela observou que nos lugares onde existiam pessoas mais pobres nos Estados Unidos, as pessoas que mais sofriam violência eram as mulheres. Mas não eram as mulheres quaisquer, eram as mulheres negras ou com outras etnias. Além de ser pobre, eram também diferentes na cor da pele. E isso foi que despertou o interesse dela de colocar um conceito que pudesse explicar e pudesse também discutir, porque não basta só explicar, a gente tem que discutir, debater, identificar o problema, saber a sua origem para poder tratar. Então, anote aí a nossa primeira palavra-chave: interseccionalidade. Anotaram? É uma palavra grande, escrevam direitinho. Isso, muito bem. Então, esse conceito foi usado por outros estudos, mas eles levam os seguintes nomes: interconectividade ou identidades multiplicativas. Então, vocês fizeram uma pesquisa na internet, vão identificar a interseccionalidade da Kimberly. Voltando aqui, porque a palavra da Kimberly, então a palavra é grande, né, interseccionalidade. Vocês vão identificar a interseccionalidade com outros termos. Pode ser interconectividade ou identidades multiplicativas. Mas a origem é a interseccionalidade. E é esse o ponto que eu queria dizer para vocês. Eu, enquanto professor de sociologia e até pesquisador mesmo da área, não tinha dado atenção a essa temática. Minha temática é outra, minha temática é voltada para tecnologia, para educação, para uso de tecnologia na escola. Uma coisa que eu me interesso em entender como é que é o comportamento. Então, o meu olhar sociológico é esse, é mais para a sociologia da educação. Então, essas questões sociais das minorias, eu conheço de forma muito superficial. Aí, quando fui preparar a aula,
Caramba, que assunto importante para ser discutido. E é importante para você, jovem que está aí desse lado. Seja você rapaz, seja você uma moça, não importa a classe social onde você tenha nascido, não importa a cor da pele que você detenha pela sua genética, tudo está interligado. O que não pode é o que seja que estiver interligado, você aceitar como natural. Ah, é natural. Ah, isso é assim mesmo. Não, você precisa refletir. Por quê? Essas feridas não foram abertas por você. Essas feridas foram abertas culturalmente ao longo do tempo por nossos ancestrais. Então, se você achar que é natural, você vai deixar uma ferida aberta. Em algum momento essa ferida vai doer. Então, vamos estudar, vamos entender, porque quando a gente consegue entender, aí sim a gente cicatriza a ferida. Eu digo que eu sou, vamos dizer assim, um privilegiado. Eu sou um privilegiado. Por que sou um privilegiado? Porque eu sou de uma família em que as mulheres eram todas negras, mas bastou os homens da família serem brancos e eu nasci branco. Ou pelo menos amarelo, né? Mas nunca me fizeram distinção. E isso me ajudou a a identificar as diferenças. Mas as diferenças nas personalidades, nas inteligências. E não fazer diferença. Entendem qual é? É diferente nós identificarmos as diferenças daquilo que nós fazemos a diferença. Porque quando a gente faz a diferença, aí faz. Isso chama-se discriminação. Mas como é que eu não vou ser preconceituoso? Como é que eu não vou ser discriminatório? Quando eu entendo. E essa é uma temática interessante para a gente entender através da perspectiva feminina. Então, a interseccionalidade é um conceito sociológico que estuda as interações nas vidas das minorias entre diversas estruturas de poder. Então, a interseccionalidade é a consequência de diferentes formas de dominação ou de discriminação. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, quando a gente começa a entender um pouco mais e compreender, aprofundar nosso conhecimento a respeito da origem das coisas, das relações de poder, como é que essas relações de poder são estabelecidas e como que elas nos atingem, nós podemos nos proteger. De que forma? Cicatrizando as feridas que nós mesmos não abrimos. Mas se a gente fazer de conta que elas não existem, não quer dizer que elas não vão estar lá. Também não é para vocês saírem brigando e batendo em todo mundo, de forma alguma. Esse entendimento é um entendimento moral, filosófico, sociológico, para que eu possa olhar e desenvolver outros aspectos da minha moralidade, das minhas virtudes, como, por exemplo, a tolerância com os ignorantes. Entender que aquela pessoa ali é uma ignorante, ela ignora muita coisa, então eu não posso nem querer me relacionar com ela. Eu não posso nem querer me relacionar do ponto de vista que eu vejo. Então eu tenho que evitar, porque ela, na verdade, precisa de ajuda. Porque ela carrega uma herança que ela nem sabe que ela carrega. Mas você agora tem consciência que você carrega. E aí você tem mais responsabilidade. Por isso é importante saber. Porque aí você cicatriza-se e aí você segue em frente. Independente do que falo, independente das coisas que aconteçam. Eu estou falando para ambos, todos vocês, jovens rapazes, jovens moças. Tá bom? Então, ela trata das interseções entre esses diversos fenômenos. Aqui tem uma imagem, uma figura, com vários personagens femininos. Mulheres de diferentes etnias, de outros países, de outras culturas, mulheres com deficiência física, alguma deficiência física, com dificuldade
na sua locomoção, como essa jovem senhora aqui idosa. Essas são as diferenças. Reconhecer as diferenças e não fazer diferença. Entenderam? Porque quando você faz diferença, você cria desigualdade. E são todas mulheres que têm coisas em comum. O que elas têm em comum? O direito de terem a sua etnia, de terem os seus gostos, de terem a sua perspectiva de mundo, de ter seus interesses pessoais, de ter seus sonhos. Isso é que torna elas comum. No direito que todas têm, de livre escolha. Compreendem? Aí chega a nossa segunda palavra-chave, que é uma outra palavra para a interseccionalidade, que é a interconectividade. Kimberly Crenshaw define a interseccionalidade como formas de capturar as consequências da interação entre duas ou mais formas de subordinação. Então, formas de capturar as consequências. Porque quando eu observo a consequência, eu posso ir lá na origem, buscar a causa. E quais seriam essas formas de subordinação? Poderiam ser sexismo, o racismo, o patriarcalismo. Tudo bem até aqui? Sei que eu estou, assim, falando e não estou dando muito tempo para vocês falarem também. É porque esse tema é um tema importante que a gente precisa estar atento para compreender. Mas fiquem à vontade, se quiserem fazer aí algum comentário, posicionar alguma pergunta, fiquem tranquilos e tranquilas que eu estou aqui para responder. Se eu não souber, como eu sempre digo, eu vou lá, pesquiso, investigo e a gente discute. Então, a interseccionalidade tenta estudar não só o fato de ser mulher, estuda ao mesmo tempo o fato de ser negra, ser LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgênero, etc. Então, o olhar desse conceito, ou seja, essa perspectiva de estudo, é para que a gente possa compreender que todos esses elementos que podem estar associados a qualquer mulher, porque o olhar da interseccionalidade é para a mulher, faz com que elas todas, ao serem oprimidas, não sejam apenas oprimidas pelo fato de ser mulher. São oprimidas por ser mulher negra, são oprimidas por serem mulheres transexuais, são oprimidas por serem mulheres gays, são oprimidas por serem mulheres pobres. São muitas diferenças que fortalecem o fato de alguns fazerem a diferença. Não diferença do ponto de vista positivo, mas sim diferença do ponto de vista do preconceito, da discriminação. E aí sim, aí se naturaliza a opressão e muitas acabam por desconhecerem os seus direitos, se permitem oprimir. Então, a primeira coisa é buscar o conhecimento. Então, é esse o trabalho que a gente está fazendo aqui, compartilhando com vocês, levando até vocês um novo conceito, uma nova perspectiva a respeito das diferentes formas de opressão que todos nós sofremos, não apenas as mulheres, crianças, homens idosos, homens femininos, transexuais, homens negros também. Todo mundo tem aquela dose de opressão, mas esse elemento voltado para as características femininas, esse sim. Esse, numa sociedade patriarcalista, são os mais sofridos. Então, há muita estatística que a gente pode utilizar, que eu não trouxe para vocês, mas se vocês quiserem, pode pesquisar. Como que é a relação da mulher com as suas diferenças e a relação dos homens com suas diferenças cria um distanciamento social muito grande, é onde podemos identificar pontos que são definidores para o entendimento do porquê que algumas conseguem e outras não. Tá bom? Então, segundo Kimberly Crenshaw,
Frequentemente, o fato de ser mulher racializada é relacionado à classe e ao gênero. Sim, você é uma mulher negra. E aí, para justificarem o fato de te discriminarem, falam que é porque você é pobre. Falam que é porque você é lésbica, por exemplo, ou tem uma relação homoafetiva, ou então porque você é idosa. Não falam de uma forma ampla e posicionada de forma objetiva, porque dessa forma você, fazendo algo que não é divergente se tornar divergente, fica mais difícil o questionamento. E se você não questiona, tudo transcorre da mesma forma e continua levando de geração para geração. Então a gente precisa questionar, porque é assim. Qual é a diferença entre o A e o B? Quais são os elementos que o B tem que o A não tem? E aí, se você se questiona, você pode encontrar as suas respostas e aí desviar daquele caminho ali, porque aquele caminho já viu que ele é um caminho de ignorância. Mas quando você ignora, você desconhece o caminho e aí você fica enfrentando aquele caminho achando que aquilo é natural. Aí não consegue e acha que é natural. Ah, nasci assim. É porque eu sou mulher, ou então porque eu sou negra, porque eu sou pobre, porque eu nasci na Baixada, porque eu nasci no centro-oeste, porque eu nasci no nordeste. E eu começo a naturalizar. E quando eu vou naturalizando, eu deixo de trabalhar. Eu deixo de fazer aquilo que é necessário para que eu possa romper as barreiras da discriminação, que não é o conflito armado, é o desenvolvimento moral de si mesmo. Porque mudar os outros a gente não muda, mas nós podemos mudar a nós mesmos. Guardem bem isso. Então, para Kimberly Crenshaw, o gênero não é o único fator de discriminação. Então, para ela, há a necessidade de estudar os outros fatores de discriminação juntos, como classe e raça. Temos que ver quais são os elementos que mais se aparecem. Senão, a gente fica prisioneiro de uma única ideia. Surge a nossa terceira palavra-chave: identidades multiplicativas. Uma outra pesquisadora, Avitar Bra, que eu sugiro que vocês façam uma pesquisa aí na internet, no Google, buscam saber quem é Avitar Bra, também comenta a importância de estudar os diferentes fatores juntos por causa da relação que cada um estabelece com o outro. Não podem ser tratadas como variáveis independentes, porque a opressão de cada uma está inscrita dentro da outra. É constituída pela outra e é constituída dela. Então, o fato de ser negra, pobre e homossexual não pode ser tratado de forma diferente quando existe uma opressão. Porque está tudo relacionado. Quem distingue é porque quer dificultar a compreensão. Está claro isso para vocês? Eu estou me repetindo exatamente que fique claro para vocês. E vocês, rapazes, precisam dar atenção a isso também, para que vocês possam se modificar por dentro, para não se permitir serem contaminados por esses valores que são dos nossos antepassados, numa época que era olho por olho, dente por dente, manda quem pode, obedece quem tem juízo, em que cada um acreditava que podia fazer justiça com as próprias mãos. Para quem aí é adepto da Bíblia, quem já leu a Bíblia, isso é Antigo Testamento. Já está na hora, já passou da hora de nós abolirmos isso. E tem que começar pelos opressores, todos nós que nascemos homens, e pela compreensão das mulheres, que também não adianta se fazer de oprimida. Reconhecer que é oprimida é uma coisa, se fazer de oprimida é outra. Então, muito cuidado com esse linguajar, porque dentro do se fazer oprimida também existe um olhar de dominação masculina.
que é fazer com que a mulher se sinta frágil. Então, a mulher que se sente frágil, ela também está fortalecendo o olhar masculino de dominação. Então, muito cuidado, é tudo muito sutil. Afinal de contas, é uma linha tênue da nossa ancestralidade, das nossas gerações anteriores. E que, como eu falei, já está mais do que na hora de ser abolida da nossa cultura. Dessa forma, concluo essa aula de sociologia. Espero que vocês tenham, aprendido, possam estar aí questionando, com a mente trabalhando, e que fiquem curiosos, vão pesquisar, leiam as páginas do livro, que vou estar disponibilizando daqui a pouquinho, e quem já está com o livro pode já estar aí lendo. Façam seus comentários, façam suas perguntas, fiquem à vontade para perguntar o que for, da forma que for, que a gente vai respondendo, vai dialogando com vocês, e é através desse debate mesmo enriquecedor, que vai fazer com que a gente se transforme. Como eu disse, eu fui essa temática que foi me apresentada para a aula de vocês, era uma temática que eu não tinha um conhecimento profundo, ainda tem muita coisa para estudar, mas estou aqui à disposição para que a gente possa aprofundar nessa discussão, nesse debate. Então, se vocês quiserem, a gente pode debater, conversar a respeito. Afinal de contas, a vida continua, ainda muita coisa para que a gente possa aprender e que possa se melhorar, porque todo aprendizado não é para ficar guardado numa caixinha. Ele tem um papel, tem um propósito. Todo aprendizado, o propósito dele é nos transformar em pessoas melhores. Tá bom? Então vamos nos transformar em pessoas melhores? Vem comigo, vamos fazer esse exercício de fixação, vamos ver se vocês realmente estão acompanhando as aulas e estão compreendendo. Então, para quem está aqui matriculado numa das turmas, com as quais a gente trabalha, no formulário de atividade vão ser a letra A, B, C, D e E. Então, você aqui acompanha a leitura comigo e responde no seu caderno, depois passa lá para o formulário de atividade. E para os demais que estão nos acompanhando só pelo YouTube, quiser responder, coloca aí no comentário qual é a resposta certa desse exercício. Então, acompanhe comigo a leitura. Com relação aos movimentos sociais, assinale a opção correta. Letra A. As lutas do movimento feminista na contemporaneidade focam em todas as esferas sociais, as discriminações sexistas, o patriarcado, a misoginia ou a divisão sexual do trabalho. Letra B. O movimento feminista é considerado um movimento social recente. Letra C. Apenas alguns movimentos sociais devem ser considerados sexuados. Letra D. O papel das mulheres como sujeito coletivo em movimentos sociais mistos é central e visível. E letra E. O movimento das mulheres em bloco rejeita a ideia de que a igualdade com os homens supõe a transformação global das relações sociais. Responda aí, escolham entre essas 5 opções qual é que você acha que está correto. E depois a gente corrige. Tá bom assim? Chegamos ao final de mais uma aula de sociologia, e como ao final de cada aula, eu trago uma mensagem, ou trago um mensageiro. E o mensageiro de hoje é o filósofo chinês Confúcio. E o filósofo chinês Confúcio nos diz o seguinte: há 3 métodos para ganhar sabedoria. Primeiro, por reflexão, que é o mais nobre. Segundo, por imitação, que é o mais fácil. E terceiro, por experiência, que é o mais amargo. Vou repetir a mensagem de Confúcio. Há 3 métodos para ganhar sabedoria. Primeiro, por reflexão, que é o mais nobre. Segundo, por imitação, que é o mais fácil. E terceiro, por experiência, que é o mais amargo. Reflitam sobre essa mensagem. Comentem se acharem necessário. E assim, concluímos mais uma aula de sociologia, com a convicção que nos reencontraremos em breve, na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Um beijo no coração de cada um de vocês. E nos vemos em breve na próxima semana. Até lá!